Check the mic and make sure it sound right, boys. E aí, pessoal, chegamos finalmente no nosso 10º episódio do Nos Bastidores da Pesquisa e a cada 10 episódios a gente encerra uma temporada desse programa aqui no nosso selo de podcasts da Contextos Arqueologia. E hoje, especificamente nesse episódio, a gente vai bater um papo, vai aproveitar esse momento de encerramento de temporada para conversar um pouco com vocês sobre a realidade da pesquisa, né, e desses bastidores no qual vivenciamos constantemente, e é a parte que não é tão bonita assim, nem tão fotogênica de ser compartilhada muitas vezes, que é a parte de ser uma empresa de arqueologia, de estar desenvolvendo projetos de arqueologia cotidianamente. Então, vamos iniciar o nosso podcast. Quero primeiramente pedir desculpas, como vocês devem estar percebendo, minha voz não está como das outras vezes, pois estou gripado, né? Passei por uma gripe forte, não foi Covid, testei tudo isso, felizmente não foi Covid, estamos aí quase um ano resistindo bravamente à pandemia, mas fiquei gripado e com isso tive que dar uma pausa nas redes sociais, cuidar da saúde primeiro. Acho que sempre vale a pena a gente não perder esse bate-papo aqui, então tô aqui gravando esse podcast para lançar ele ainda nessa semana, né, no qual nos encontramos. Então a gente está produzindo agora dia 3 de fevereiro de 2021. Então a primeira coisa que eu acho que a gente precisa tratar aqui nesse podcast é que a gente vai ter uma mudança de cenário. Exatamente. Nos primeiros 9 episódios aí que tivemos Nos Bastidores da Pesquisa, a gente focou especificamente sobre a pesquisa de Cachoeira. A pesquisa de Cachoeira ela foi iniciada no meio aí de 2020, então a gente teve uma primeira fase de pesquisa que gerou essa primeira parte aí dos nossos episódios que foram lançados. Eles foram feitos nessa primeira fase de pesquisa e agora a gente está iniciando, né, apesar de alguns atrasos e coisas que são comuns de uma pesquisa arqueológica, que a gente depende de N fatores e os empreendedores que nos contratam também. Então às vezes algo que é planejado para ser executado no dia tal, às vezes atrasam meses, anos, enfim. Então a gente está para executar agora a segunda fase de pesquisa, mas a gente aproveitou enquanto a pesquisa não se estabelecia na prática, porque a gente vem trabalhando todos esses meses em planejamento, discussão das metodologias, né, que vão ser aplicadas nessa fase atual, que é o que a gente chama de uma fase de resgate, de uma fase de conservação in situ, né, que tá tudo dentro de um grande pacote que geralmente nessa parte do licenciamento ambiental voltado à arqueologia a gente chama de programa de gestão do patrimônio arqueológico. E esse programa de gestão ele já tá para iniciar muito em breve, mas para não ficar só preso à Cachoeira, então a gente pegou esses outros episódios enquanto a pesquisa não saía para poder bater um papo e trazer algumas coisas que a gente tinha gravado na primeira fase, mas que correspondiam com a proposta desse programa de podcast. E aí a gente trouxe algumas dúvidas que foram colocadas por nossos seguidores aí das redes sociais. Então se você ainda não nos segue, tanto no Instagram como na página do Facebook, né, YouTube, onde seja, onde a gente está presente, aproveite esses meios de comunicação, já que aqui o Spotify e a maior parte das plataformas de streaming não tem campo de comentários, então tente entrar em contato com a gente pelas redes sociais ou através da nossa página da Anchor, no qual você pode mandar mensagem de voz. E quem sabe a gente pode estar inserindo dentro do nosso podcast. Então a gente aproveitou essa parte aí que a gente teve, esse intervalo aí, na verdade intervalo não, porque a gente não parou de trabalhar. Nesse meio tempo aí, onde as coisas se estabeleciam, a gente aproveitou para trazer essas dúvidas que estão inseridas dentro desse universo de desenvolvimento da pesquisa, o que se encaixava muito com a proposta desse programa. E agora, para a gente fazer essa mudança de ares, a partir desse episódio, também vamos começar a trazer questões
dos bastidores de outras pesquisas, mas de uma específica é que a gente vai iniciar, que é falando sobre Itaparica. A gente vai começar a trazer mais agora sobre a pesquisa que a gente desenvolveu na ilha de Itaparica. Pesquisa essa que também foi iniciada mais ou menos aí no início do segundo semestre de 2020 e que se desdobrou em outras ações que foram até o final de 2020, que a gente está ainda, né, nos momentos finais da pesquisa, com a finalização do processo de análise do acervo resgatado e com o desenvolvimento, na verdade, ainda nessa parte de planejamento das ações de educação patrimonial que vão ser executadas muito em breve. Então a gente vai começar a trazer um pouco dos bastidores do que foi essa pesquisa. Mas enquanto a gente vai lançando isso, eu já recomendo para vocês o nosso Contextos Pesquisa sobre Itaparica. Lá vocês vão entender um pouco como foi essa pesquisa em sua primeira fase. Então aqui a gente vai tentar trazer questões muito mais pontuais do sentido do desenvolvimento da pesquisa, desde a sua fase de campo, de laboratório, de conservação e por aí vai. Então espero que vocês gostem também um pouco desses bastidores aí do que rolou e o que vem rolando na nossa pesquisa em Itaparica. Mas realmente quando a gente fala de uma empresa no campo do licenciamento ambiental, a gente tá sempre em ritmo tão acelerado de coisas que estão ocorrendo, a gente não consegue reportar tudo ao mesmo tempo. Então a gente tem que selecionar quais projetos a gente vai estar trazendo aqui para vocês. Por exemplo, nesse exato momento a gente está fazendo pareceres técnicos, vistorias de área para planejamento e análises preliminares, né, de potenciais. A gente está fazendo, como eu falei, questões para Itaparica, para Cachoeira. Então a gente está sempre tendo coisa. Mas para não ficar tão repetitivo, é importante a gente fazer essa mudança de áreas. Espero que vocês entendam e que vocês gostem dessa diversidade, né? A gente está sempre buscando diversificar aqui no nosso podcast. Então, muito em breve, a gente retoma também com Cachoeira. Não sei se necessariamente será aqui nos bastidores da pesquisa. Talvez, para essa segunda fase de pesquisa de Cachoeira, seja mais interessante um Contextos Pesquisa, trazendo um panorama mais amplo, com um podcast mais longo, para a gente tratar das peculiaridades dessa pesquisa e do contexto, né, que foi trabalhado, esse contexto cultural tão rico dentro de uma área urbana de importância tão histórica para o recôncavo baiano, né? Então é isso, gente. O nosso podcast de hoje, ele veio basicamente para a gente poder fazer esse encerramento e explicar, né, que o nosso programa agora ele funciona dessa maneira, é muito orgânico. Então a gente não foi uma coisa premeditada, ele vem fluindo, né, organicamente de acordo com a nossa demanda e do nosso tempo que a gente tem para poder desenvolver esses produtos, e a gente achou mais interessante a gente começar a trabalhar dessa forma, pensando em temporadas. E agora a gente vai iniciar mais a segunda temporada do Nos Bastidores, o que nos deixa muito orgulhoso que logo no início de 2021, em nosso segundo ano de produção de podcasts, a gente poder trazer mudança e de fechar esse formato que a gente veio desenvolvendo aí nos últimos tempos. Então é isso, espero que vocês gostem e encerro aqui para não me alongar demais esse podcast e acabar extrapolando o seu tempo. A gente encerra esse episódio 10 deixando esse convite para vocês de conhecerem esses novos bastidores. Se você quer saber mais detalhes das nossas pesquisas, sempre faço uma recomendação, que já fiz agora no meio do podcast, que é acesse nossas redes sociais. Lá no Instagram, principalmente, a gente mostra muito dos bastidores das pesquisas, só que em vídeo, em tempo real, né? Através dos stories. Então, se vocês visitarem o nosso Instagram, que é @contextos.arqueologia, vocês vão ver lá nos destaques que a gente tem um compilado de horas de stories de diferentes pesquisas que desenvolvemos aí nos últimos anos. Então espero que vocês curtam. Sempre a gente está colocando material interessante por lá também, material que tem uma perspectiva mais audiovisual. E é isso, gente. Ficamos por aqui no nosso 10º episódio de fim de temporada e até muito breve. Até mais. Contextos Arqueologia Podcast.